carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste, e é a segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos, Senhor, ante a Tua face e te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha ministrar aos nossos corações. Só Tu, Senhor, podes transformar, e só Tu, ó Deus, pode palavra, Senhor, de maneira, Senhor, a salvar e a transformar, Senhor, a vida de todo mundo. Então, nós te pedimos, Senhor, fala, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, levados a Ti, Senhor, estejamos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. A carta de Filipenses foi escrita por Paulo durante a sua prisão domiciliar em Roma, que está registrada no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. E durante essa prisão, Paulo escreveu não apenas a carta aos Filipenses e Filemão. E Paulo estava preso numa casa em Roma, assim como Lucas relata em Atos capítulo 28, e ele escreve essa carta aos Filipenses, e os Filipenses eram uma igreja muito querida por Paulo. A história sobre o nascimento dessa igreja está relatada em Atos dos Apóstolos capítulo 16, e através do relato de Lucas, a igreja de Filipos foi a primeira igreja cristã na Europa, na região da Europa. E Paulo foi a Filipos, mas à noite ele recebeu uma visão da parte do Senhor, em que um homem da Macedônia dizia para ele passar pelo mar e ir até a região da Macedônia para ajudá-los. E Paulo passou muitos dias em Filipos e ali ele teve um ministério muito frutífero. Lucas relata que lá em Filipos, Paulo pregou o evangelho inicialmente para um grupo de... Uma delas, chamada Lídia, e a sua casa serviu como que a igreja se reunisse ali na cidade de Filipos. Durante sua estadia, Paulo expulsou um demônio de uma jovem que fazia adivinhações na cidade, e isso despertou a ira dos que eram donos daquela jovem, que era escrava. E aí esses homens, então, surraram Paulo e Silas, e os lançaram no cárcere. Enquanto eles estavam presos durante a noite,
aquela cidade, que quebrou todas as cadeias e as correntes, e Paulo e Silas foram libertos. E aí, após eles serem libertos, Paulo pregou se matar, e ali o carcereiro e a sua família foram salvos. E essa igreja de Filipos, esse é o relato da igreja de Filipos, mas pelo relato do próprio 2 Coríntios, nós sabemos que a igreja de Filipos foi uma das igrejas que mais de Paulo durante as suas viagens missionárias. Tanto a igreja que eram cidades próximas, financiavam o ministério de Paulo, enviavam ofertas para ele, para que, por exemplo, quando ele estava em Corinto, ele pudesse se dedicar exclusivamente, precisasse trabalhar mais em outras atividades. Só que agora, Paulo estava preso em Roma, e a igreja de Filipos estava passando por alguns perigos. Que perigos eram esses? Primeiro eles estavam tristes porque Paulo estava preso. Fazia muito tempo que eles tinham visto Paulo. E nesse sentido, Paulo vai escrever aos filipenses para que eles, mesmo diante desse contexto de perseguição, em que Paulo se encontrava preso, eles pudessem permanecer alegres no Senhor. E ele vai mostrar logo no início da carta, no verso 18 do capítulo 1, que a alegria dos cristãos independe das situações externas pelas quais eles passam. Mesmo diante dos sofrimentos, Paulo estava certo de que sua libertação aconteceria, seja para a vida, e aí ele poderia visitar os filipenses novamente, seja para a morte. Só que em ambos os cenários, seja para a vida ou seja para a morte, Paulo estava contente. E os filipenses, nós vamos ver no relato da carta que eles eram ávidos na proclamação do Evangelho. E mesmo diante desse contexto em que Paulo estava preso, eles continuavam pregando o Evangelho ali na sua cidade. E Paulo vai os elogiar por isso. Só que, como eu disse, eles enfrentavam alguns perigos. Que perigos eram esses? Primeiro, eles estavam enfrentando perseguição dos descrentes, como Paulo vai falar nos versos 27 a 30 do capítulo 1. O segundo perigo eram divisões dentro da igreja, contendas que começavam a surgir decorrentes de que os membros estavam cada vez mais buscando seus próprios interesses. Paulo vai tratar sobre esse ponto no capítulo 2, dos versos 1 ao 18. E um terceiro perigo que os filipenses estavam enfrentando eram os falsos ensinos, que estavam começando a ameaçar a igreja, principalmente os ensinos judaizantes, onde Paulo vai tratar sobre isso no capítulo 3. E aí, mediante esse cenário de preocupação com a vida de Paulo e perigos, seja externos por perseguição, sejam internos por divisões e falsas doutrinas, os filipenses eles reúnem uma oferta e enviam essa oferta através de um homem chamado Epafrodito, para que Epafrodito pudesse entregar essa oferta a Paulo e que Paulo ajudasse a igreja como a igreja deveria prosseguir. No capítulo 2, Paulo vai nos dizer que gravemente, a ponto de quase perder a vida. Só que isso aí essa notícia da doença de Epafrodito chegou até Filipos. E aí os irmãos ficaram ainda mais angustiados. Pensem, eles enviaram um homem para ir até Paulo, para pedir a ajuda de Paulo, para pedir um direcionamento da parte do Senhor. Está à beira da morte. Os irmãos sabem disso. Eles vão ficar ainda mais ansiosos. Só que Deus preservou a vida de Epafrodito até que ele chegasse em Roma. Os filipenses fizeram um pedido a Paulo. Os filipenses pediram a gente para nos ajudar. Só que Paulo não, porque nessa altura muitos já tinham se afastado de Paulo, muitos também já tinham sido enviados por Paulo. Se Paulo enviasse Timóteo,
Então Paulo vai precisar dizer para eles: eu não vou enviar Timóteo, mas eu vou dar uma direção da parte do Espírito Santo para vocês. Então é nesse cenário que Paulo escreve a carta aos Filipenses, uma igreja extremamente preocupada com a saúde de Paulo, preocupada com os falsos ensinos, preocupada com as divisões, uma igreja muito querida por Paulo e uma igreja que ajudava muito o apóstolo financeiramente. Só que Paulo não poderia atender inicialmente aquele pedido de enviar Timóteo para ficar com eles. Então, diante desse cenário, como é que Paulo poderia transmitir sua grande alegria pelos filipenses permanecerem firmes e ajudar, ao mesmo tempo exortá-los e ensiná-los a respeito das coisas que estavam acontecendo? Essa era uma missão difícil para Paulo, mas mediante a inspiração divina, Paulo escreve uma carta cheia de conforto. Paulo vai iniciar a sua carta de forma bastante tradicional, se os irmãos puderem acompanhar. No capítulo 1, nos versos 1 e 2, ele vai fazer uma breve saudação, e do verso 3 ao verso 11, ele vai orar pelos irmãos e prestar ações de graças a Deus pela perseverança deles. Do verso 12 até o verso 26 do capítulo 1, em Roma. E ele vai terminar dando menção do que ele planeja para o futuro. Quais são os seus planos quando ele sair daquela prisão domiciliar? No final do capítulo 1 até o verso 18 do capítulo 2, Paulo vai exortar os filhos, destacando que eles devem viver de modo digno do Senhor, o que, de acordo com o texto, vai implicar em algumas coisas. Primeiro, defender a fé. Viver de modo digno do Senhor, segundo os versos 27 e 28 do capítulo 1, implica defender a verdade. Implica em defender a sã doutrina dos ataques dos falsos mestres. Nos que viver de modo digno do Senhor também é sofrer por Cristo. Paulo afirma no verso 29 do capítulo 1, não nos apenas a graça de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. No capítulo 2, Paulo vai dizer que viver de modo digno do Senhor implica em... A igreja, ela é una, ela deve viver em união, sem contendas, sem dissensões, sem partidarismo. Viver de modo digno do Senhor, versos 5 a 8 do capítulo 2, viver em humildade, seguindo o padrão, o exemplo estabelecido por Cristo. Viver de modo digno do Senhor, segundo os versos 12 a 14 do capítulo 2, implica em obediência ao Senhor, implica em seguir os seus mandamentos, implica em se submeter à sua vontade. Viver de modo digno do Senhor, segundo os versos 15 e 16 do capítulo 2. Então, se pudéssemos nós poderíamos resumir da seguinte forma: Paulo vai mostrar a sua situação em Roma e vai viver de modo digno do Senhor. É isso que os filipenses e todos os cristãos são chamados a fazer. Na segunda metade da carta, que se inicia no verso 19 do capítulo 2, Paulo vai tratar sobre a questão de Timóteo e Epafrodito, que ele não poderia enviar Timóteo naquele momento, mas que iria enviar esta carta através de Epafrodito. No capítulo 3, Paulo vai tratar sobre as questões dos falsos mestres. E no capítulo 4, ele vai tratar de exortações e agradecimentos à igreja. O nosso texto, então, se encontra nessa seção que vai tratar do combate aos falsos mestres. Só que é interessante, 3 escrevendo: irmãos meus, no Senhor. Fala sobre a alegria ao exortar a igreja contra os falsos mestres.
por um motivo muito claro. Quando a igreja se afasta da sã doutrina e passa a dar ouvidos aos falsos mestres, a igreja ela está se distanciando da alegria do Senhor. Um dos ladrões da alegria que encontramos são as falsas doutrinas. E é interessante notar o que mais encontramos hoje são falsas doutrinas que prometem felicidade. Se a gente parar para pensar, uma doutrina que é muito comum no meio evangélico brasileiro é, por exemplo, a teologia da prosperidade, que diz: se você der X a Deus, Deus vai dar 10x, e aí você vai ser feliz. Só que o que Paulo está mostrando para nós aqui em Filipenses é que, na verdade, a falsa doutrina, ela não entrega alegria, ela entrega engano. Assim como a serpente que sussurrou nos ouvidos de Adão e Eva, dizendo que eles seriam como Deus, mas na verdade eles se afastaram como nunca da presença do Senhor. Então, nesse sentido, Paulo diz aos irmãos: se alegrem no Senhor, se alegrem no Senhor e se atentem contra os falsos mestres, porque só que ainda no verso aos Filipenses, porque ele diz que está escrevendo as mesmas coisas. Então, o ensino que os filipenses estarão recebendo a partir do verso 2 não é algo novo para eles. Eles já sabiam daquilo. Só que Paulo diz: não me desgosta, não é trabalhoso para mim ensinar as mesmas coisas para vocês, porque eu sei que isso vai alimentar a alegria de vocês no Senhor. Então, qual é o ensino? O que é que Paulo tem para escrever para esse? Temos no verso 2, por 3 vezes Paulo diz à igreja para se acautelar, ou ficar atenta. Paulo diz: acautelai-vos dos cães e acautelai-vos da falsa circuncisão. Alguns comentaristas vão enxergar nesse verso 2 como se Paulo estivesse falando os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão. Aqui de toda a carta, e como também o desenrolar do capítulo 3, o que dá a entender mais precisamente é que Paulo está falando de um único grupo de pessoas, que ele vai trazer 3 adjetivos para esse grupo. Que grupo é esse? Nós veremos logo em seguida. Vamos iniciar pelos adjetivos. O primeiro adjetivo que Paulo diz desse grupo é que ele chama eles de cães. Cães, nesse período aqui da história, os cães eles eram interpretados como animais, perdão pela expressão, nojentos, que viviam no lixo, procurando comida, que viviam soltos pelos desertos, e eles eram, principalmente para os judeus, tidos como animais repugnantes. Os judeus repugnavam os cães. E aí Paulo vai dizer, e essa é uma linguagem muito forte, só que então Paulo vai aplicar esse termo cães para esse grupo no sentido religioso, porque os judeus tinham os cães como um sentido religioso. Para os judeus, os cães eram gentios. Existe uma passagem muito conhecida no Evangelho de Marcos, que é a passagem da mulher Ciro-Fenícia, em que ela pede para que Jesus cure a sua filha. É o seguinte: não é lícito dar pérolas aos porcos. A mulher entendeu o que Jesus estava querendo dizer. A mulher entendeu que ela, como uma mulher gentia, Jesus estava dizendo: não é lícito a revelação àqueles que estão fora da aliança. Só que a mulher entende isso e ela responde a Jesus da seguinte forma: sim, só que também os cachorrinhos, os cães, comem das migalhas que descem das mesas dos seus donos. Então a mulher, ela entende o que Jesus diz,
ela reconhece a sua pequenez, que de fato ela não era da aliança de Deus, não era do povo de Israel, só que mesmo assim ela clama ao Senhor, e Jesus atende o seu pedido. Jesus elogia a sua fé. E é nesse sentido, a palavra cães, lá em Marcos capítulo 7, esses cães são aqueles que estão fora da aliança. E aí, Paulo está dizendo o seguinte: acautelai-vos aqueles que estão fora da aliança. E a partir daqui a gente já começa a entender quem talvez seja esse grupo. Só que Paulo diz uma segunda característica deles. Paulo chama eles de maus obreiros. Algumas traduções trazem aqueles que praticam obras. Paulo vai dizer que esse grupo também coisas erradas, também viviam na prática do mal. E Paulo vai dizer que eles são maus obreiros, por quê? Porque eles tinham a pompa de mestres, como eruditos da lei, eruditos da Sagrada Escritura para a igreja. E Paulo vai dizer para a igreja: fiquem atentos, fiquem vigilantes quanto a esses homens. E o terceiro adjetivo que Paulo vai dar deles é chamá-los de falsa circuncisão. É bem claro e evidente que, na verdade, Paulo está falando de um grupo judaizante. Esses homens estavam adentrando na igreja e trazendo elementos do judaísmo para dentro da igreja, para dentro do cristianismo. Por que Paulo fala isso deles? Porque o que esses homens faziam, eles estavam deturpando o evangelho. O que é que eles chegavam e falavam para a igreja dos Filipenses? Vocês se converteram, vocês se batizaram, vocês desceram as águas, vocês creram em Cristo. Mas deixe eu dizer uma coisa para vocês. Aqueles que são homens precisam se circuncidar para serem salvos. Vocês precisam guardar o calendário das festas. Vocês precisam guardar que esses homens estavam pregando na igreja de Filipos. Eles estavam trazendo elementos do judaísmo para dentro da igreja. E aí eles diziam que, com isso, o que é que eles diziam, em outras palavras? Cristo não é suficiente para salvar. E isso é muito comum da gente escutar hoje em dia. É muito comum escutar dizendo que não, você não pode só crer em Cristo, não. Está pensando que é só crer? Como muitos ainda hoje guardam. Não, você tem que praticar aqui os sacramentos. São legalistas que vão tentar trazer para dentro da igreja coisas que não estão na palavra, porque o que a palavra nos mostra é que Cristo é suficiente para a nossa salvação. Fiquem alertas, fiquem atentos contra eles, fiquem atentos contra aqueles que pregam essa falsa circuncisão, porque Paulo vai dizer no verso 3 que nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que Paulo está dizendo no verso 3 é que não é o Israel descendente de Abraão que são os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e não se confiam na sua carne. E não se confiam naquilo que eles podem fazer. Paulo está dizendo que os verdadeiros descendentes de Abraão são eles os verdadeiros herdeiros da promessa, os verdadeiros habitantes do reino de Deus. Não são aqueles que são circuncidados ao 8º dia, mas são aqueles que possuem o Espírito Santo, pois creem no Senhor Jesus Cristo. Esses é que são os verdadeiros adoradores. Esses é que
são os verdadeiros circuncidados, que foram circuncidados não na carne, circuncidados no coração, mediante o poder do Espírito. Então Paulo vai dizer, fiquem atentos contra esses homens. Fiquem atentos. E é interessante, porque, segundo o relato de Lucas, em Atos capítulo 16, judeus na cidade. Segundo o que Lucas relata em Atos 16, Filipos não tinha nem sinagoga. Para uma cidade não ter sinagoga, ela praticamente não tinha que ter nenhum judeu, se tivesse só um lá. Só que de onde vinham esses homens? Cerca de 140 quilômetros de Filipos. Esses mesmos judeus foram aqueles que expulsaram Paulo de Tessalônica, e depois de expulsar ele de Tessalônica, foram atrás dele em Bereia, para expulsar ele da região da Macedônia. Esses mesmos judeus estão agora adentrando na igreja e tentando colocar na igreja falsas doutrinas, que roubam a alegria. Mas Paulo está dizendo, fiquem atentos contra eles. Fiquem atentos. Porque... Mas o ponto-chave aqui, segundo o que Paulo vai falar daqui do verso 3 em diante, é o se gloriar. Porque ele diz no verso 3, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Tem o sentido daquilo que nós fazemos com as nossas mãos. Por exemplo, como a circuncisão era feita. Paulo está dizendo, em outras palavras, que esses falsos mestres, eles se confiavam nas obras que eles faziam. Eles se confiavam, na verdade, era naquilo que eles conseguiam realizar. E quanto a nós? Em que nós temos nos confiado? Essa é uma pergunta muito importante que nós precisamos fazer para nós mesmos. Nós confiamos em quê? Nós confiamos no nosso trabalho? Nós confiamos no salário que recebemos? Nós confiamos no nosso emprego? Na nossa saúde? Na nossa força física? Para fazer alguma coisa? Em que nós confiamos? Para a gente poder fazer também esse exercício, podemos pensar o seguinte: quando a situação aperta para a gente, o que é que traz tranquilidade para a gente? Se, por exemplo, hoje, quando você chegar em casa, você tiver um prejuízo muito grande, você sofreu um acidente, ou roubaram o seu carro, o seu veículo, ou roubaram a sua casa, o que é que vai trazer tranquilidade para você? Saber que na sua conta você tem tantos mil reais que podem recuperar aquele bem, saber que você tem um seguro que vai dar de volta aquele bem que você perdeu, ou Cristo? Paz, mesmo diante de uma situação tão difícil, e ficar tranquilo. A resposta a essa pergunta é aquilo que nós nos confiamos. Só que nós também podemos nos confiar em outra coisa, porque nós podemos dizer, não, eu confio em Deus, eu confio em Deus, afinal, eu sou líder na igreja, Deus vai me proteger, afinal, eu dou aula na escola dominical, e todo mundo gosta da minha aula, então, Deus vai me proteger, afinal, eu toco muito bem, eu sei cantar muito bem, eu sirvo a igreja, então Deus vai me proteger. Então percebam, nessa situação a gente até diz que confia em Deus, só que no final das contas a gente está confiando em quê? No serviço que a gente faz para Deus. Então, por causa do que eu faço para Deus, aí Deus me retribui. Isso é se confiar na carne. Isso é se gloriar na carne. É quando nós confiamos nas boas obras que nós fazemos, sejam elas na igreja ou não. Só que aí Paulo vai, para combater esses falsos mestres, ele vai dizer, se alguém poderia se confiar na sua carne, naquilo que ele consegue fazer, esse alguém sou eu. Vejamos o que Paulo diz a partir do verso 4.
ele vai dizer: se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia. Paulo já começa daí. Primeira coisa, um gentio que se converteu ao judaísmo, ele era chamado de prosélito. E aí ele precisava ser circuncidado, passar pelo aquele ritual da purificação e ser circuncidado, para poder entrar. Paulo está dizendo: eu tenho isso desde que eu nasci. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu não fui circuncidado como esses gentios aí que agora se chamam judeus. Eu não fui circuncidado com 35 anos de idade. Eu fui circuncidado ao 8º dia, como ordena a lei. Eu sou da linhagem de Israel. Paulo está se separando novamente dos gentios. Ele está dizendo: meu pai e minha mãe são judeus. Israel, da tribo de Benjamim, uma das tribos importantes, e que junto de Judá foi a única tribo ali que ficou no Reino do Sul e que permaneceu mais tempo fiel ao Senhor. Hebreu de hebreus. Essas são as virtudes que Paulo adquiriu só pelo nascimento. É como se Paulo estivesse dizendo: eu já nasci mais qualificado do que esses falsos mestres que estão aí. Se alguém poderia se gloriar na carne, esse alguém sou eu. Paulo está dizendo. Só que ele não para por aí. Ele continua no final do verso 5. Quanto à lei, fariseu. Paulo pertencia à seita dos fariseus, que era tido como sendo a mais fiel à lei do Senhor. Extremamente rígidos e zelosos, guardavam a lei ao pé da letra. Quanto ao zelo, Paulo era pertencimento dos mestres judaizantes. Paulo era tão zeloso a partir da lei. Nos primeiros anos da igreja, logo após a ascensão de Cristo, era tida como a seita dos nazarenos lá em Jerusalém. Paulo perseguia a igreja. Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: minha vida era podia levantar a mão contra mim e me acusar de algo. Então Paulo, ele, entre aspas, ele entra no jogo dos falsos mestres. E ele diz: esses falsos mestres estão se orgulhando do que eles fazem? De terem passado pela circuncisão? De cumprirem, guardarem o sábado? Se alguém pode se gloriar e se orgulhar disso, esse alguém sou eu. Desde o nascimento, eu tenho mais direitos do que eles. E toda a minha vida do judaísmo foi vivida e foi seguida com zelo, seguindo à risca ali a doutrina dos fariseus. Só que aí, o verso 7. E no verso 7 ele mostra uma realidade que só o poder de Deus pode fazer. Paulo diz no verso 7: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Nessa palavra mas, ela contém o sentido mais profundo do que significa conversão, de uma mudança de direção. Paulo estava dizendo o seguinte: se alguém podia se orgulhar, esse alguém era eu. Mas, no meio da minha vida de orgulho, de zelo, perseguir da igreja, enquanto eu estava ali no caminho para Damasco, Cristo mudou tudo. Cristo transformou. A conversão mudou inteiramente a sua vida, de tal forma que o que para ele era lucro, ele considerou como perda. É como se Paulo, e ele diz, ainda no verso 8, sim, deveras considero tudo como perda. É como se Paulo estivesse dizendo: naquele momento que eu vi o Cristo ressurreto lá em Damasco, o meu nascimento de hebreu e de hebreus, minha descendência da tribo de Benjamim, minha circuncisão ao 8º dia, meu zelo perseguindo a igreja, minha vida no farisaísmo, tudo isso
se perdeu. Naquele momento que eu encontrei Cristo, ou melhor, que eu fui encontrado por Cristo, tudo se perdeu. E ele considerou tudo como perda por causa de Cristo. Só que ele diz, não foi só naquele dia não. Porque no verso 8 ele diz, eu ainda considero tudo isso, que eu poderia me gloriar através da carne, como perda. Esse é o poder transformador do Evangelho. Todas as coisas que Paulo menciona aqui não eram coisas ruins. Paulo não fala que ele era bêbado, alcoólatra, que ele vivia na prostituição. Não. Qualquer pessoa que olhasse para Paulo ia dizer, tá aí um camarada bom? Exemplar. Ninguém chegava para Paulo e dizia, ei, tu precisa se converter. Porque todo mundo olhava para Paulo e via, Paulo era uma pessoa muito correta, íntegra. Paulo não era visto como uma pessoa ruim aos olhos humanos. Tudo que ele mencionou aqui era tido como virtude na sociedade judaica da época. Aos olhos humanos, isto torna a decisão de Paulo de deixar tudo para trás ainda mais difícil. Jesus, no seu ministério terreno, um dia um jovem rico foi até ele e disse, Senhor, o que é que eu preciso para dar a salvação? E aí Jesus disse, guarda os mandamentos. Você sabe a lei? Ele diz, isso eu já faço. Isso eu já faço. Aí Jesus disse, certo. Então eu faço o seguinte, venda tudo o que tem, pegue dinheiro e doe aos pobres. Depois disso, venha e me siga. Qual foi a resposta do jovem rico? Abandonou. O que é que Jesus disse em seguida? É mais fácil o camelo passar no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos perguntam para ele, Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas aí a resposta de Jesus é impressionante. De fato, para os homens não é possível, mas para Deus tudo é possível. Qual foi por que o jovem rico tomou essa decisão? Porque o coração dele estava nas riquezas, sim. Só que também porque aos olhos dele, ele já era bom o suficiente. Ele guardava a lei. Ele não precisava ser pobre para entrar no reino dos céus. Aos olhos dele, ele já era. Só que o que Jesus mostrou, o que Jesus nos ensina, é que, através da passagem, é que quanto mais o homem tem, mais difícil é para ele abrir mão. Quando alguém tem uma virtude, uma vida virtuosa associada a ele, e que as outras pessoas elogiam, essa pessoa dificilmente vai entender que precisa de Deus. Nós sabemos que quem convence o homem é o Espírito Santo. Mas quanto essas coisas aqui da terra, elas causam perigo aos corações humanos. Porque os homens tendem a se confiar, como Paulo diz, se confiar na carne. Isso é um perigo também hoje em dia. Muitos, graças a Deus, nasceram no meio evangélico, no meio cristão. Muitos que estão aqui nasceram dentro da igreja, entre aspas. Os pais já eram cristãos, glória a Deus por isso. Mas ninguém nasce crente, irmãos. Não tem como passar não pelo sangue. Ninguém nasce regenerado. E aqueles que nascem dentro da igreja precisam estar cientes disso. Porque pode acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Paulo. De passarem a se confiar, porque não, eu sempre estive aqui, aí passou o tempo, acho que eu não preciso me converter não, porque eu não fui do mundão. Eu vou só batizar ali, porque precisa para participar. Todos nascem em pecado. E todos carecem da graça. Todos são pecadores. Todos são miseráveis. Todos estão afastados de Deus.
Glória a Deus, porque Deus permite que os nossos filhos nasçam dentro da igreja. Graças a Deus. Pregar para eles e mostrar a palavra do Senhor para eles. Mas isso não anula o fato de que eles precisam se arrepender. Não podemos simplesmente tomar por certo, porque ele está ali crescendo na salinha, que ele já é cristão. Todos nós carecemos desse arrependimento. Todos nós precisamos passar por essa experiência que Paulo passou e dizer: tudo que eu tinha, eu considerei como perda por causa de Cristo. Tudo que eu tinha, eu considerei como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas para ganhar a Cristo. É interessante como Paulo, ele faz uma progressão entre os versos 7 e 9. No início do verso 7, ele diz que considerou estas coisas como perda. Só que no verso 8, ele diz que considera estas coisas, considera tudo como perda. No verso 8, o sentido do que Paulo está dizendo é o seguinte: enquanto no verso 7 ele considerou essas coisas como perda, dizendo que, na verdade, elas prejudicaram ele. Ele considerou tudo aquilo ali como prejuízo para ele. E ainda no final do verso 8, quando ele diz que as considera como refúgio, ele diz que está considerando elas como esterco, estrume. Alguns tradutores querendo dizer, tudo aquilo no que ele se confiava para ser salvo, ele considerou tudo aquilo como nada diante de Cristo. Não é porque aquelas coisas não eram boas, não é porque não é como se ele tivesse desobedecido a Deus por ser circuncidado, não, porque esse era o mandamento do Senhor. Mas Paulo percebeu que quando ele se encontrou com Cristo naquele caminho ali para Damasco, ele não podia puxar seu currículo e colocar aqui meu currículo, Senhor. Não importa. Quando nós estamos diante de Cristo, é como Isaías dizer: ai de mim, porque eu sou pecador. Quando estamos diante de Cristo, não adianta se a gente tem curso superior, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-graduação. Não importa. Não importa se a gente recebe um salário mínimo ou 20 salários mínimos. Quando estamos na igreja, ou se porque quando estamos diante de Cristo, essas coisas não valem nada. Quando estamos diante de Cristo, a gente não pode chegar para Cristo e dizer: ó Senhor, aqui ó, eu lavei a louça para os meus pais ontem. Paulo percebeu que tudo aquilo que ele confiou a sua vida inteira não podia ser usado para nada diante de Cristo, nem para ele conseguir uma bênção. Paulo percebeu que diante de Cristo nada era suficiente mais, era só o amor de Deus. Quando a palavra ela penetra no nosso transforma. Quando Deus fala com a gente se estilhaça, a gente se quebra. Quando Deus fala com a gente, não tem orgulho que resta. Porque quando Deus fala conosco, nós falamos como o salmista fala: eu sou vaidade, eu tenho o que para apresentar a Deus? O que é que alguém aqui pode levantar a mão e dizer: eu ofereci isso aqui para Deus, para Ele me abençoar? O que é que alguém aqui pode chegar e dizer para Deus: não, Deus me abençoou por causa disso aqui, ó, porque eu organizei as cadeiras na igreja. Paulo percebeu isso, e todos aqueles que são filhos de Deus também já perceberam isso. Perceberam no momento em que se renderam aos pés do Senhor e disseram: ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Paulo poderia se orgulhar de tudo que ele fez, mas não comparava com a glória de Jesus.
com o seu amor. Nada do que ele fez adiantou para ganhar esse Cristo. E coisas como perda, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O conhecimento de Cristo é muito mais sublime e precioso do que qualquer outro conhecimento. E conhecimento aqui não é saber onde Jesus nasceu. Não é saber que ele nasceu em Belém, que ele morreu na sexta-feira, que ele disse lá na cruz, está consumado. Não é saber João 3,16 decorado. Não é saber que ele foi batizado por João Batista. Isso não é conhecer Jesus. Qualquer pessoa, praticamente hoje em dia, conhece essas coisas. Não é saber a oração do Pai Nosso. Isso não é conhecer Jesus. O conhecimento que Paulo fala aqui nesses versos é um conhecimento íntimo. É um relacionamento próximo com Cristo. Não é algo cognitivo. É uma comunhão. A comunhão prometida por Deus em Jeremias 31. A comunhão prometida por Deus na Nova Aliança. Eu não conheço praticamente ninguém daqui. Quer dizer, acho que talvez eu não conheceria ninguém daqui. Se alguém aqui está com o esposo ou a esposa do lado, essa pessoa conhece você. Quem conhece você é debaixo do mesmo teto que você. É impressionante como, com o passar do tempo, esse conhecimento vai se aproximando, vai se aumentando de tal forma que até no olhar já conhece. Até no olhar já sabe que a esposa não gostou de algo, ou que o marido não gostou. No olhar. É esse conhecimento que Paulo está falando aqui. Cristo de forma íntima. É conhecer Cristo de forma próxima. É saber reconhecer quando é a voz dele e quando não é a voz dele falando. É saber reconhecer a sua. Esse é o conhecimento que Paulo chama de mais sublime e pelo qual ele considera todas as coisas como nada. E nos últimos 3 versos, Paulo vai falar de um objetivo tríplice. Paulo vai falar a partir do verso 8. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ser achado nele. Esse é o primeiro objetivo. Ganhar a Cristo e ser achado nele. Quando lemos essa expressão ganhar a Cristo, nós podemos lembrar, por exemplo, quando Jesus diz que sobre perder o mundo inteiro para ganhar a vida eterna. Nós podemos também lembrar da parábola do tesouro escondido, que um homem um dia encontrou uma pérola, um tesouro escondido no terreno. E aquele tesouro era tão valioso para ele que ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno ali onde estava o tesouro. E ele comprou aquele tesouro ali. Isso foi o que Paulo achou em Cristo. Um tesouro inestimável. Um tesouro que não pode nem ser descrito com palavras humanas. E o que ele achou em Cristo foi mais sublime do que tudo que ele tinha desfrutado e provado até então. E ele considerou tudo que ele tinha conseguido como lixo para estar nesse tesouro, para ser da preciosidade de Cristo. Paulo abriu mão de todas as suas posses, de tudo aquilo que ele confiava, para ter esse tesouro para si. E quanto a nós? Temos aberto mão de tudo por Cristo? Temos aberto mão daquilo que o mundo tenta nos vender como essencial para estar aos pés de Cristo? Temos aberto mão da nossa vida por causa de Cristo? Cristo é um tesouro inestimável. Cristo é o que há de mais sublime e que nós podemos ter. E Ele se revelou a nós. Não podemos qualquer coisa.
se alguém dissesse aqui que do outro lado da rua está o prêmio da Mega Sena e que a única coisa que você precisa fazer é atravessar ali, muitos aqui iriam atravessar ali. Você estava lá, estou avistando ali. Só que muitas vezes nós escutamos reiteradas vezes sobre a preciosidade de Cristo. Só que somos negligentes. Não damos tudo o que temos. Damos por metade, ou às vezes também não damos nada. Às vezes não nos esforçamos por causa de Cristo. Temos que olhar para este exemplo de Paulo e deixar tudo por causa de Cristo. Só que Paulo tem um segundo objetivo. No verso 10 ele diz: para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aqui Paulo adentra mais sobre o que significa conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo envolve, como eu já disse, mais do que uma consciência mental ou algo cognitivo. Envolve um relacionamento íntimo. Conhecer a Cristo envolve, na verdade, uma união profunda com Cristo. E essa união ela é experimentada quando o crente testemunha e experimenta o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Romanos capítulo 6. Para nós entendermos o que significa esta união com Cristo. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1, diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A união com Cristo implica não somente a união na glória, mas também a união dos sofrimentos com Cristo. A participação dos crentes na morte de Cristo inclui e resulta no rompimento definitivo com o pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 6. O nosso velho homem já foi crucificado junto com Cristo, e nós não servimos mais o pecado como escravos. E Paulo está dizendo que, lá em Filipenses, que ele considera tudo como perda para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, para participar dos sofrimentos de Cristo. Nós estamos, se alguém é nova criatura, se alguém está unido a Cristo. Estar unido a Cristo implica deixar o pecado para trás, mas implica também em sofrimentos. Porque estar unido a Cristo significa ser moldado segundo a imagem de Cristo. E se tem uma coisa que Deus usa para nos moldar a imagem de Cristo, é o sofrimento, é a perseguição, é a tribulação. Então, quando Paulo diz: eu considerei tudo como perda por causa de Cristo, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, Paulo está dizendo que de mais precioso para mim
é conhecer a Cristo e estar unido a Ele. Eu sei que estar unido a Ele vai resultar em perseguição. Eu estou passando por isso, eu estou preso. Mas eu não me importo com isso, porque eu sei, verso 11, que se eu estiver conformado com Ele na sua morte, eu alcançarei a ressurreição dentre os mortos. Todos aqueles que estão unidos a Cristo, que são conhecidos por Ele, têm a certeza da glorificação. Todos aqueles que morrem com Cristo também serão ressuscitados com Ele. E Paulo percebeu isso no momento em que ele se encontrou com Cristo. Ele percebeu isso no momento em que ele teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. E aqui a gente precisa fazer esse autoexame. Talvez essa seja a principal aplicação desta mensagem. Nós conhecemos a Cristo? Segundo esse relato de Paulo, é impossível conhecer a Cristo e negligenciá-lo. É impossível ter um encontro verdadeiro com Cristo e não ser constrangido pelo seu amor, e não ter o seu orgulho despedaçado. É impossível ter um encontro com Cristo e não deixar tudo para trás. É impossível ter um encontro com Cristo e permanecer no pecado. É impossível. Percebam que tudo isso é para aqueles que tiveram um encontro com Cristo, a certeza da glorificação, a união com Cristo, que resulta na santificação, ser conhecido e ser próximo de Cristo. Essas três coisas são para aqueles que já tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Mas aqueles que não têm nada para oferecer para Deus, eles reconhecem que necessitam de Deus. Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é para aqueles que se acham perfeitos. Jesus disse que não veio para os sãos. Jesus disse que não veio para os santos. Ele veio para os doentes. Jesus teve um grupo que Jesus mais exortou e que mais Jesus falou contra. Esse grupo era o grupo dos fariseus, ao qual Paulo fazia parte. E os fariseus se orgulhavam da sua piedade externa. Aqueles que se acham. O reino dos céus não é para aqueles que tentam barganhar com Deus. O reino dos céus não é para aqueles que confiam no que podem fazer. O reino dos céus é para aqueles que se deixam de lado. É para aqueles que se humilham diante de Deus. E qual a principal aplicação prática disso? Poderíamos citar o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, sobre ter o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo sentimento que Cristo teve. Mas eu gostaria de citar os versos, a partir do verso 12 do capítulo 3 de Filipenses, onde Paulo escreve: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Prossigamos para o prêmio da nossa soberana vocação. Mente a sublimidade de Cristo. Ele é mais precioso
do que tudo que podemos ter aqui na terra. E se ainda não o enxergamos dessa maneira, se ainda não o reconhecemos dessa maneira, que nessa noite nós venhamos a se esvaziar de tudo aquilo que nós confiamos. Sejamos sinceros diante de Deus. Se algo que temos tem a nossa confiança, se é algo que nós possuímos, que nós confiamos, que possamos ser sinceros com Deus e nos arrepender disso, porque não será isso que vai garantir a nossa salvação. Não vai ser o nosso dinheiro que vai garantir a nossa salvação. Não vai ser o nosso carro. Não vai ser as nossas obras. É tão somente o amor de Deus. Mas aqueles que já experimentaram desse amor viverão unidos a Cristo, sendo conformados à sua imagem. Amém? Que Deus abençoe a igreja.